Oi, Flor. Olá, Oi, querida. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo Deu bem? certo. Tô te ouvindo bem, e você? Eu, mais ou menos, tá um pouco alto. Tá alto demais? Agora ficou não, mas uma questão de ajuste, porque é a primeira vez que eu vou usar o fone. Ah, tá. Vamos ver se dá Pronto, certo. vai dar. Ah, Mariana, minha amiga, minha mãe Ah, que também. bom. Bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho então, Flor, para as pessoas poderem Vamos. entrarem. Por isso que eu coloco 14h32 para dar tempo das pessoas entrarem. De É, isso é- 14h30. eu adorei o 14:32. É, né? É prático. Ah, e tem uma coisa que me incomoda nessas lives que é você desaparece, né? Porque os comentários e o nome das pessoas Eu posso ficam em ficar. cima de ti, mesmo Você acha assim. que assim um pouquinho mais pra direita é bom? Ah, sim, quando tiver só as entradas das pessoas vai ficar bom, acho. Porque eu me vejo, eu tô embaixo, as pessoas entram, mas eu me vejo. Ah, então deve ser porque meu telefone é pequeno. Pode ser, de Tá. repente. Tem muito a ver também, né, com a plataforma de cada um, como fica. Sim, ontem eu conectei com um Android, por exemplo, e aí desapareceu a caixinha de perguntas, que no iOS tem. E é um recurso que eu acho legal para entrevista, porque no último bloco eu abro a caixinha, né, de pergunta. Uhum. Então, daí hoje eu já É, eu sou fiz. Android daqui. Ah, então você não vê uma caixinha com uma interrogação, correto? Não, Tá, eu só vejo as pessoas entrando. tá. Beleza, mais um minutinho e aí a gente começa. Tá ótimo. Então isso é engraçado, porque eu já entrevistei muita gente, né, na coisa do jornalismo, que eu fui jornalista e tal. E Aham. às vezes eu ficava muito nervosa para entrevistar as pessoas, até que eu descobri que eu não precisava ficar nervosa nem um pouco, porque quem tinha que ficar nervoso era a pessoa que ia ser entrevistada. Eu só ia perguntar. E aí agora eis que estou sendo entrevistada. Isso Do que é a sua outro lado, vez. eis que é minha vez de estar nesse papel. Sim. Tá nervosa? Não, até que não. Eu Ah, que tava até bom. ligar a câmera, agora até que tá. Massa, você tá em Santa? Não, eu tô em Laranjeiras, na casa do meu namorado, que está aqui porque é uma casa maior. E Uhum. aí agora é bom que tem uma luz boa, tem espaço, tô com meu cachorro. Aí tá dando pra aproveitar melhor, né? Quarentena, Sim, complicado. tá. Então vamos começar? Aí as pessoas Vamos. vão chegando aí. Ainda vai chegar mais gente. Então, bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes, todo mundo, a Flor Castilhos e todo mundo que está chegando, tanto pelo lado da Flor quanto pelo meu lado e da Mutina. Eu sou Marília Carneiro e entramos aqui nessa brincadeira do século 22 para ver e ouvir as histórias da Flor Castilhos nessa tarde. A Flor é facilitadora corporal, comunicadora social e integrante do coletivo Travessia, junto com a Mar Mendes e a Camila Matias. A Flor ministra aulas de contato e improvisação pela Casa Bora, é isso? Isso, casa bora. Dirigiu o curta documentário Conexões Sustentáveis, Contato Consciência. Co-criou o festival
Espontâneo, Conexões e Contato São Paulo, Rio de Janeiro. E coordeno o projeto Jogo, Dança Entre Gerações. Então eu quero agradecer muito a Flor e a cada pessoa que está entrando aí para construir esse ambiente virtual, pela coragem de, com alegria e curiosidade, vir experimentar um pouco esses novos modos de convívio e interação que o século 22 colocou para a gente e que envolve essas lives, né, do Instagram. Eu estou fazendo uma brincadeira, então, nas entrevistas de que a gente chegou ao ano 2120, portanto faz um século que não dançamos contato e improvisação. As entrevistas são algo que eu faço desde do final da penúltima década do século XX, final dos anos de 1990, como parte do meu ofício de pesquisadora, e eu gosto muito, e elas vão construindo um acervo que evidentemente é datado, mas que alimentam os estudos e as pesquisas das pessoas que me procuram como professora e orientadora. E agora, fazendo aqui pela live, isso se expande, né? Outras pessoas também têm acesso a esse material como estudo. Depois a gente vai publicar no YouTube, por exemplo, e pode voltar para consultar, que é muito interessante. Eu estou aqui na sede da Mutina, aquela que dança no Sinar, em Barão Geraldo. A sede está fechada desde o dia 16 de março. E a gente está na reta final de uma vaquinha online, uma estratégia aí do possível para que talvez o espaço físico possa se manter aberto, né? Nesse período que a gente não sabe quanto tempo vai acabar. Mas também está uma mobilização em torno de projetos de lei que vão ser votados na terça-feira, tanto no Congresso como nos municípios e no Estado. Vamos ver o que acontece. Então, bem-vinda, Flor. Uma palavra inicial. Grata, presente, duas. Tá. Presente. Ó, o seguinte, eu tô me sentindo um pouco incomodada com esse fone, então eu... Ok? Ok, te ouço um pouquinho baixo, mas dá para ouvir, tranquilo. Tá, deixa eu aumentar aqui. Tá ótimo. Beleza. Para quem tá aí, quem tá entrando, talvez vocês vão ver do lado dos comentários uma caixinha que tem uma pequena interrogação. E eu convido desde já e durante a nossa conversa, vocês deixarem uma pergunta boa, direcionada para a Flor. Depois, se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, pode me mandar por direct. Porque o nosso objetivo aqui hoje é a gente escutar a Flor, para a gente poder surfar um pouco nas histórias dela. E aí, essas entrevistas, elas começaram eu fazia uma cena da gravação de um programa de rádio, uma plateia presente, e no último bloco da entrevista a plateia pode perguntar. Então vai ser esse momento em que a gente vai abrir a caixinha. Vocês podem fazer a qualquer momento, que fica lá guardadinha e depois eu abro. Minha pergunta para a Flor. Eu também quero pedir para vocês que vocês façam uma autogestão dos comentários. Então, às vezes alguém fala assim, o que ela falou? E vocês mesmas vão respondendo e vão fazendo uma autogestão. Porque eu não enxergo muito bem, as letras são bem pequenas, aí já estão cobrindo um pouco o rosto da Flor, e porque eu vou me dedicar a prestar bastante atenção no que a Flor vai estar falando. Tá bom? Então, vamos começar. Eu vou usar um roteiro, uma entrevista qualitativa estruturada, e a gente vai passar um pouco por trajetória, por elementos técnicos e pedagogia. E aí a Flor vai contando as aventuras dela dentro desse meio aí da improvisação. E a primeira pergunta que eu quero fazer é, Flor, como foi que você começou a dançar? Então, estava fazendo, antes da entrevista, eu estava fazendo um apanhado das minhas memórias com a dança.
E foi muito interessante observar, porque eu tinha muito pouca memória dos anos em que as coisas foram acontecendo. Então, agora com esse passadão já foi bom, assim. Eu me dei conta, né, de que eu comecei a dançar com mais ou menos uns 12 anos, ou 11, 12 anos, naquelas danças clássicas, jazz. Eu fazia jazz, primeiramente, que era um balé moderno, né? E aí depois eu comecei a fazer sapateado, comecei a fazer teatro. Então eu era muito entusiasta dessas artes performáticas. Eu gostava muito de me apresentar, de estar no palco. Isso era uma coisa que me gerava muito prazer, assim. Uhum. E aí quis continuar com isso, mas aí em determinado momento fiquei com um pouco de medo mesmo de me lançar. Então eu parei. E aí foi quando eu comecei a fazer a comunicação. Mas antes disso, eu fiz muito sapateado. Sapateado foi uma coisa em que eu mergulhei bastante. Eu tirei a carteira de trabalho com 17 anos, porque eu queria tirar o. Era uma prova do sindicato que você fazia, uma prova, era até muito perto de onde eu moro agora, na UFRJ. E aí você fazia uma prova e tirava um certificado de artista dançarino. Então, o meu primeiro certificado na carteira de trabalho é artista dançarino, que é engraçado, assim, Uhum. sapateado. Aí dava aula de sapateado, comecei a dar aula de sapateado bem novinha, com 17 anos, substituindo pessoas a princípio e depois dando as minhas aulas, até que em um determinado momento eu parei. Que foi no momento Então, de escolher o que você faria na universidade, é isso? isso, porque na verdade eu comecei assim, bem adolescente, aí era a coisa que eu mais gostava de fazer, era dançar e me apresentar, fazer teatro, mas eu tinha medo, assim, porque eu não vislumbrava na época que era possível fazer coisas por si, que você não precisava necessariamente ter um emprego formal para fazer as coisas, sabe? Então, que você poderia fazer projetos, que você poderia escrever coisas. Eu não tinha realmente essa noção, era muito nova. E aí eu, sei lá, olhava assim, eu era boa, mas não me achava assim dentro dos perfis da Globo ou de alguma coisa assim. E aí desisti um pouco. E aí eu resolvi, primeiramente eu fiz direção teatral na UFRJ, foi a minha primeira faculdade. Eu fiquei lá durante um ano. E Uhum. aí eu percebi que eu não queria dirigir, eu queria me apresentar, e se não fosse para me apresentar, aí eu ia fazer outra coisa, isso na minha cabeça adolescente. E Uhum. aí, é, e aí no final das contas, eu saí e fui fazer cursinho para vestibular para fazer o jornalismo. Aí entrei no jornalismo, né? E, bem, se vai me falando se eu posso ir seguindo, porque é uma história longa, então eu vou indo, qualquer coisa você me corta, Não, faz uma pergunta. Então. Aí pode eu ir, entrei no jornalismo. Oi, fala. pode seguir. Ah, sim. Eu entrei no jornalismo em 2011. Aí larguei dança, larguei teatro, larguei tudo e fui muito, porque a escrita também era uma coisa que me dava prazer e que eu me achava boa e tal, então eu realmente quis investir nisso, porque para mim realmente era muito importante essa coisa de ter um emprego e me sustentar e tudo mais, né? Ainda é. E Uhum. aí eu comecei a trabalhar, já no primeiro semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar na televisão da UERJ, na TV UERJ Online. E foi um super aprendizado, porque lá a gente aprendia todas as etapas de um telejornal, só que era bem pequeno, porque era interno da UERJ. Então a gente aprendia a usar a câmera, aprendia a editar, assim, superficialmente, né? Mas aprendi a fazer uma escalada de jornal, a gente fez um teleprompter, a gente era muito guerrilha, assim, sabe? Fazia, e era muito interessante porque
O professor que era responsável por isso saiu da UERJ e assim ficou, e a gente ficou sem um professor responsável. Então eram os alunos que geriam aquilo. Então foi uma experiência interessante. Aí eles tinham uma parceria com o Observatório da Imprensa, que era um programa na TV Brasil, que era direcionado a analisar o papel da imprensa em cada telejornal. Então, era uma visão muito crítica de como os jornais estavam cobrindo determinadas coisas. Era com Alberto Dines, um grande jornalista que faleceu recentemente. E aí, depois disso, fui para o Jornal O Dia, onde eu era muito mais repórter de rua, foi onde eu passei por várias editorias, comecei com saúde e meio ambiente, mas depois fui para editoria de cidade, de cultura, de várias editorias, e aí foi interessante porque a editoria de cultura, que era a que eu mais queria, foi a mais chata de todas, assim, que era muito focada em televisão, numa coisa bem global, assim, um entretenimento bem, assim, que não me identificava, sabe? E Uhum. aí eu tentava propor outras coisas, mas não era muito aceito, e aí eu fiquei muito frustrada com isso, assim. Então, já começou uma coisa de eu querer fazer coisas muito diferentes e estar dentro de uma instituição grande não permitia tanto, sabe? Aí depois disso fui para a Globo News, trabalhei na Globo News também. Tem uma amiga minha que assistindo, que assim, foi uma das grandes amizades do jornalismo que eu fiz, que é a Mariana, que agora é editora-chefe do Brasil de Fato. Maravilhosa, incrível. E meus amigos estão super bem colocados nisso. Enfim, aí fui para a Globo News, fiquei lá, também era um ritmo muito pesado assim de trabalho, era muito legal. Eu também passei por vários programas e vários jornais, mas era um ritmo muito pesado de trabalho, muita pressão. Então, pensando nisso, o jornalismo já é um grande treino de improvisação, sabe? Porque você precisa muito fazer o que der naquele momento para você cobrir determinada coisa. Então, você faz o que tiver ao seu alcance lá, sabe? Um grande treino. Aí tá passando um avião. Mas enfim, depois de sair da Globo News, porque também eu não me, não me identificava muito com o editorial, começou a ter as manifestações também. E aí eu comecei a achar que não combinava comigo estar num grande veículo de imprensa que eu não me identificava muito com o editorial. Eu fui para uma produtora de cinema chamada Caliban Cinema e Conteúdo, que é a produtora do Silvio Tendler, que é um cineasta só de documentários. E aí lá eu fiquei muito na onda dos documentários. Então a gente fazia vários tipos de coisa. Eu comecei mais com produção e aí depois eu ajudei o Silvio com, com uma série que se chamava Caçadores da Alma, que foi uma série muito interessante para mim, que era sobre os fotógrafos, sobre o trabalho dos fotógrafos, tanto fotógrafos de jornalismo quanto fotógrafos de arte. E aí eu fiz uma espécie de assistência de direção com produção dele. E a gente viajou, foi para Paris, para Berlim, foi muito legal assim essa época. Mas também uma época muito estressante, que assim, trabalhava muito, eu realmente só trabalhava, assim, eu ia para casa, que era do lado do trabalho, voltava, eu só vivia aquilo, assim, eu não tinha muitos relacionamentos, amigos, Natal, Ano Novo, essas coisas, não tem muito isso não. E, e aí isso foi me dando foi me dando uma certa depressão, assim, eu fui ficando muito deprimida, assim, meu corpo foi se afastando muito de uma análise interna. Eu não sabia muito bem o que eu queria, o que me fazia feliz mais, as coisas que
me faziam criar. Eu queria muito estar perto dessa parte mais criativa, mas tem muitas coisas burocráticas, né? Você tá numa produção grande. E, e aí eu comecei a realmente ficar mal, assim. Eu perdi muito peso, fiquei muito. Não Adoeceu. tava num. Adoeci. Eu não tava num lugar assim de saúde corporal, sabe? Aham. E aí foi assim que eu comecei a dançar na Débora Coker, que era uma escola, é uma escola de dança que fica ali na Glória, perto de onde eu trabalhava. Aham. Comecei a voltar a dançar. Eu dancei dança contemporânea, e aí comecei a fazer um pouco de circo, e aí eu via que meu corpo agradecia imensamente, assim, quando eu fazia as aulas. Quando eu Quando que voltava no foi meu isso, Flor? Então, foi 2015, eu Aham. estava na Caliban, que é Aham. essa produtora. Aham. E eu acho que foi o momento de mais trabalho lá. Foi 2015. E aí foi entre 2015 e 2016 que eu acho que foi o momento em que eu larguei o jornalismo, que ainda estava fazendo faculdade. Assim, eu trabalhava nesses lugares, mas continuava lá fazendo a faculdade. Aham. E aí eu larguei e larguei o trabalho também em 2016. Larguei tudo Largou tudo. e Mas você largou a fui, faculdade também? larguei tudo. Não estava conseguindo mais. Aí larguei tudo, inclusive a faculdade. Aham. E, e fiquei dançando um tempo. Aí eu conheci a Inaê Moreira. Você conhece a Inaê? Eu conheço de nome, pessoalmente eu acho que eu não conheço, não. A Inaê é maravilhosa. E aí ela dava aula na Débora Pinker. E Aham. aí ela me disse assim, amiga, olha só, esse não é o seu lugar. Eu acho que o seu lugar é no Espaço Mova, que tá começando. Que estava começando o Espaço Mova lá na Glória. Eles Aham. estavam abrindo. E aí, daí eu tava com vontade mesmo de experimentar outros tipos de dança que não fossem tão formais, assim, né? Aham. E que saíssem um pouco dessa forma mesmo, né? Pré-estabelecida de passos. Aham. Aí as minhas amigas da Débora Coker falaram muito da Angel Viana. E aí Naê falou do Espaço Móveis, eu contato para você. Aí eu comecei a fazer Angel Viana em Vai fazer. 2017. Comecei a fazer a faculdade da Angel em 2017. E Aham. eu acho que foi, eu até olhei aqui, eu fiz umas anotações. Eu acho que foi 2017 entrei na Angel Viana. E também foi o ano que eu conheci o contato improvisação. Aí a primeira aula de contato improvisação que eu fiz foi com a Sofia no Amok. E foi uma aula em que já estavam muitas das pessoas que eu viria a me relacionar e, tipo, ter um nível grande de amizade, proximidade, de trabalhos e admiração de trabalho. Estavam muitas pessoas nesse dia. Tava a Camila, tava a Lili, Vandré, Sofia, Aline Bernardes estava lá, tava o Tupi, Lucas Silva. Muitas pessoas estavam nesse dia, nesse primeiro workshop que eu fiz, que era um workshop de contato e improvisação sem ver. Então era bom, porque eu não Sem ficava ver. com. Ah, Era uma coisa de olhos fechados. aham. Aí era bom que eu ficava assim, não ficava com tanta vergonha de dançar. Aham. Eu tinha que estar de olhos fechados. E aí, enfim, fiz lá esse primeiro. Em 2017 eu comecei a me aproximar do contato, assim, mas eu não fazia muitas coisas. Eu fiz o Sei Cair, que foi o festival de contato e improvisação aqui no Amiti. Aí também conheci muitas pessoas lá nesse festival, comecei a me aproximar um pouquinho mais do contato. Mas foi mais em 2018 que eu comecei realmente a praticar mais. Flor.
Então, ó, isso dá um gancho que a próxima pergunta justamente que eu faria para você é como foi que o contato improvisação entrou na sua vida e se você pode nos contar, dando nomes, lugares, nos interessa escutar os nomes e os lugares das aulas, workshops, eventos que você vai participando e vão compondo um pouco o seu acesso ao que vem a ser contato e improvisação para você hoje. Perfeito. Então, como eu disse, esse primeiro lugar em que eu conheci era no Teatro Amok, que era em Botafogo. Acho que nem tem mais aulas lá, mas o coletivo Oco costumava dar aulas lá, que era um coletivo que a Aline falou ontem, né? Do coletivo. Sim. Então, e aí eu tive essa aula com a Sofia, e aí depois fui para o CICAI. O CICAI era a produção do Júlio Lage, a Mar Mendes estava nessa produção também do CICAI do 2017, talvez Camila tivesse também, mas eu conheci mais a Mar. A gente começou a ficar amigas nesse festival. Tinha aulas. Foi o primeiro? Oi? Foi o Eu primeiro? não, eu acho que não foi o primeiro. Eu acho que foi o segundo, mas eu não tenho certeza. Porque como eu não estava antes, Aham. a Marta aí tá online, ela pode falar. Mas foi o primeiro que eu fui. Teve Tá. aulas com Gustavo Lete, teve aulas. Não, então foi o segundo. Porque eu fui É, primeiro, eu não lembrava foi? nada. Eu Foi fui. o quê? 2016? Então, aqui o Contato Rio tá falando que em 2017 foi o segundo, então foi em 2016. Tá. Isso, isso. Esse de 2017 foi no Rampa e no Espaço Novo. Sim. E teve aula com a Cris Cavalcante e com o Gustavo Lete, se não me engano. E com a Sofia também, não E teve? com a Sofia, acho que a Aline, talvez. Acho que foi a Sofia, o Gustavo e a Cris, tá? Pode ser, pode ser. Pois é aí que tá. Essas que são as memórias, porque como também os do Rio se repetem, né? Por exemplo, a Aline, às vezes dá aula em alguns, aí acaba que a gente mistura um pouco os eventos. Mas é isso. Sofia, Gustavo e Cris, com certeza. Uhum. E aí depois, acho que foi de 2017 para 2018, eu fui para o festival do Júlio, do Encontro Diamantino, que é o festival de Igatu, que é um festival maravilhoso, né? Porque eu acho que não vai ter mais. Um festival que teve várias edições. Nem me pergunte quantas, mas eu acho que mais de 5, com certeza. Assim. Ou E 5. uma pergunta, Flor, por que que no meio de uma paisagem com tantas ofertas de festivais, por exemplo, no Brasil, e na mesma época, o que que te fez escolher para dar continuidade nos seus estudos e para o Festival de Igatu? Na verdade, para mim foi muito até uma escolha afetiva, assim, porque eu acho que o contato ele me deu muitos amigos, muitas amizades, assim. E hoje em dia, as pessoas que eu ando e que eu costumo estar mais junto, todos vieram, quase todos praticamente, vieram do contato e improvisação, as pessoas que eu me relaciono, que eu estou junto todos os Aham. dias vieram do MOVA, então foi uma coisa assim de eu tinha algum contato com algumas pessoas que iam, sabe? Então conhecia o Sim. Júlio, já conhecia a Mar, conhecia pessoas que iam e fui. E aí lá conheci mais ainda, né? E era legal porque eu sempre fui uma adepta das imersões também. Isso Aham. é interessante dizer. Porque eu, quando começo alguma coisa, eu fico muito apaixonada e muito, assim, aficionada pela coisa. Então, assim, o contato começou um pouco devagar, mas eu já queria me jogar muito, assim. Então, eu queria ficar 10 dias fazendo
Contato de improvisação. Eu não sei se foi o de 2017 para 2018 ou de 2018 para 2019. Esse festival de Igatu que eu fui. Aham. Mas acho que era 2017 para 2018, não sei. E o que que acontecia lá, Flor? Quem deu aula? Como que era a estrutura do festival? Eu nunca fui nesse, eu fui em muitos, mas nesse eu nunca fui. Ah, é incrível. Lá era assim. Eram, sei lá, acho que em torno de umas 60 ou 70 pessoas. De vários lugares do mundo iam, ficavam em três casas, alojadas em três casas grandes, assim. E a gente comia todos juntos, só que aí na hora de dormir e de fazer algumas refeições, como café da manhã e tal, cada um fazia na sua casa. E aí, uma era uma casa que era do lado do salão grande, que era onde a gente tinha as jams, dançávamos. A outra casa tinha umas piscinas naturais e a outra casa era de frente para um penhasco incrível, que era a Casa Nuvem, foi onde eu fiquei. E Aham. aí, quem foi dar aula nessa edição foi o Paulo Mantuano e o Gabo Greca, da Argentina, Tá. tá? Mas enfim, aí eu fiz esse festival, isso a gente está agora em 2018. Ah, só um paralelo que daí, quando eu entrei na Angel, eu já estava começando a dar aula de dança, mas era mais para as crianças. Eu dei aula de balé para criança um tempo, e aí estava mais nesse ramo infantil. E eu fiquei bastante nesse ramo infantil, assim. Tanto é que depois eu faria com a Sofia o jogo dança entre gerações. Estamos, enfim, em 2018, né? Aí 2018 foi um ano que eu fiquei muito mais intensamente no contato de improvisação. Começou a ter a aula do Paulo e do Alexandre, Contatos de Quinta, que foi uma aula que acontecia no Mova às quintas-feiras de manhã. E a turma era muito boa, assim. As pessoas, começou a surgir muita gente boa fazendo essa aula. Aham. E a gente treinava muito, e aí eu comecei a ter mais também liberdade, assim, de dançar com as pessoas e um pouco mais de técnica, porque eram aulas regulares, né, toda semana. E aí eu comecei a me aventurar um pouquinho mais nas jams, porque até então eu morria de medo de ir pra jam, não conseguia de jeito nenhum. E é um pouco. A gente fala muito que o contato é agregador, e né? Mas eu acho que a gente lida muito com os nossos medos, né? Com as nossas próprias exigências com a nossa dança, com as nossas próprias preconceitos, né? E aí a gente é obrigado a encarar aquilo, né? Aham. Na improvisação. Então, às vezes demora. Tá, então no seu caso, fazer aulas regulares e incrementar tecnicamente te ajudou na sua prática mais livre nas jams. Me ajudou. Eu achava que eu precisava aprender de fato a técnica toda para que então eu pudesse dançar, né? E aí depois aos poucos eu fui percebendo que isso não era possível e que a gente tinha que dançar com o que tinha Aham. e concomitantemente ir aprendendo a técnica, porque o contato não é qualquer coisa também, né? A gente tem que estar lá a partir de pressupostos, né? Então, foi um pouco isso. Demorou um pouco, mas eu sou desse ramo que queria aprender a técnica para depois começar a dançar. E tem muita gente que começa a dançar e nunca faz aulas, né? Sim, tá, Enfim. entendi. Bom, Aí, aí 2018 também foi um ano legal, assim, porque eu comecei a estar mais presente no contato, fazendo aulas regulares. Aí comecei com a Sofia o jogo Dança Entre Gerações, porque a Sofia tinha vontade de brincar, assim, de associar um pouco as aulas de contato e improvisação com as crianças.
E aí ela me chamou para estar junto dela, foi em 2018. E aí a gente dá esse jogo dança entre gerações juntas. Ela vinha com essa experiência maior do contato improvisação e da dança para adultos, e eu vinha com as dinâmicas para as crianças. E a gente ficou juntas numa parceria de trabalho muito legal, assim, durante alguns meses, até ela ir embora. E aí eu continuei com o jogo dança, mas aí agora iria voltar e não, a gente não conseguiu voltar em 2020 por causa da quarentena. Sim. Mas enfim, e aí em 2018 também eu terminei, comecei a fazer o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo, que era um documentário sobre contato e improvisação, que é o Conexões Sustentáveis, Contato Consciência. Então, peraí. Então, em algum momento dessa história, você retomou a sua matrícula na Isso, porque comunicação. chegou um momento que eu estava na Gelbiana e que aí eu me vi assim, lá no jornalismo eu parei, faltava uma matéria e a monografia. Ah, Faltava estatística, que era a matéria que eu odiava mais na vida, e, e a monografia. E aí a Gelbiana ainda faltavam 3 anos, não, sei lá, 2 anos e meio, por aí, para eu terminar. E aí eu vi que, assim, eu poderia, de repente, fazer uma pós, eu estava quase terminando a graduação, sabe? Eu poderia, de fato, fechar aquilo, até porque tinham outras coisas que me interessavam, por exemplo, as pós-graduações da Angel Viana, sabe? E entendi. aí eu teria que esperar muito para fazer, se fosse para me formar na Angel, né? Uhum. E aí eu resolvi terminar aquilo que eu tinha começado, até também um pouco para honrar toda essa trajetória que eu tive com jornalismo, sabe? Eu sentia que eu precisava finalizar aquilo, assim. Certo. E, e que de certa forma eu traria outras coisas, porque eu acho que eu vivi aquilo e eu também vivi uma integração com o corpo, e eu poderia, de repente, trazer alguns elementos dentro de um fazer documentário que poderiam ser um pouco diferentes da forma como eu tinha feito antes, né? Então, Uhum. poderia trazer outras coisas. Por exemplo, quando eu fui gravar esse documentário, que daí era sobre como o contato, a improvisação e a vida se entrelaçavam, né? Como as descobertas nossas na dança eram as nossas questões também na vida, como aquilo era, o corpo e a mente não tem divisão e tudo mais, que eram muito conversas que a gente tinha durante as aulas, no final das aulas, a gente ficava conversando sobre isso, enfim. E E a aí, questão do contato, desculpa, o contato e improvisação como uma ferramenta de autoconhecimento, alguma coisa que vai nesse sentido. exatamente, Uhum. nesse sentido. E isso é a minha busca até hoje, na verdade, assim, porque eu me conheço muito a partir do contato e o que eu mais gostaria era de trazer isso para as pessoas, assim, nas minhas facilitações, sabe? Uhum. Mas, enfim, começou a ter essa produção. O Vitor, que é o meu parceiro de filme, né? Eu chamei ele para estar comigo. Vitor Faria é o nome dele. E ele fazia um experimento no MOVA, junto com o Michel, que eram umas experimentações de improvisação com vídeo. E aí eu perguntei se ele queria estar comigo, aí ele aceitou, e aí a gente foi fazer umas entrevistas com as pessoas. Foi uma seleção muito afetiva das entrevistas, porque eram as pessoas que estavam perto de mim naquele momento. Então era o Paulo Mantuano, o Alexandre Mendes, a Sofia, a Aline, aí o Guto Macedo, que eu conheci também, trabalhando no Mova, e o Miguel, que era meu companheiro na época, e acho que só, foram só essas pessoas. E aí, enfim, as pessoas que estavam ao meu redor para falar de contato e improvisação. E é quase que uma coisa autobiográfica, sendo que é pela fala de outras pessoas, sabe? O que eu achei isso muito, muito legal, assim, de fazer.
Aí as pessoas falavam um pouco de como, o que elas achavam sobre essa questão de divisão do corpo e mente, o que elas tinham descoberto com contato para improvisação, o que elas achavam que poderia trazer para as pessoas. E Flor, como E que se aí, dá essa enfim. passagem de você então começar a facilitar, dar aulas de contato, a formação do coletivo Travessia? Porque eu entendo que nesse momento que você faz o documentário, de alguma maneira você está um pouco fazendo pesar na sua balança profissional o contato e improvisação. O documentário, ele me abriu muitas portas, assim, eu achei, sabe? Fazer um documentário, porque a gente, por exemplo, a gente começou a fazer o cineclube, a Camila começou a fazer o cineclube em que ela apresentou o meu filme, e aí a gente começou a ter uma conversa de dar algum tipo de workshop em que a gente pudesse falar de como fazer um filme junto com a dança, com a improvisação. Uhum. E, enfim, e assim, então essa questão de ter trabalhado com documentários era uma parte da minha história. E eu também estava, assim, colocando em prática o contato, improvisação e o autoconhecimento na minha vida, né? A gente fazia um laboratório de contato e improvisação lá no Ateliê Corporal do UELD. Esse laboratório ele começou antes, mas eu não fazia parte dele, mas ele antes começou no MUVA. E aí depois ele foi pro Ateliê Corporal. E aí nós éramos um grupo de pessoas que faziam experimentações com contato e improvisação. E entre elas a gente ficava ainda sem saber direito se a gente queria ser um grupo de performance ou se a gente queria ser um grupo que dava aulas, que oferecia aulas. A gente ficava muito nessa, e isso era uma das questões, assim, porque a gente pesquisava, mas não sabia exatamente qual seria o nosso foco principal com aquele trabalho. E aí, entre essas idas e vindas, pessoas saem, pessoas entram desse núcleo, eu, a Camila e a Mar, a gente se uniu como grupo de trabalho, porque a princípio a gente queria fazer um documentário. A gente queria fazer um documentário em que a gente poderia falar um pouco sobre como eram os festivais de contato. E aí a gente. E até a Aline também tinha umas ideias, mas aí a Camila e a Mar, a gente se uniu e aí a gente deu esse nome Travessia, porque era essa questão de. Tinha CI, assim, que a gente podia colocar um CI, não tinha CI, né? Com dois S, mas a gente poderia colocar ali um CI. Uhum. E tinha essa coisa de fazer um caminho, né? De atravessar um caminho, de falar com pessoas, de networking e tal, de ir para vários lugares diferentes. Então a gente fez esse núcleo de trabalho. E aí quando a gente fez esse núcleo, também se desfez um pouco, cada um teve a sua. Assim, acho que o Elde precisou voltar para os estudos dele da fisioterapia, as meninas, a Vitória entrou numa novela na Globo, a Bia foi fazer aulas. Então, cada pessoa foi saindo por seus motivos e a gente ficou como núcleo de trabalho. E aí a gente realmente tinha essa vontade de dar aulas. Uhum. Essa era uma vontade mútua nossa. E aí a gente começou Legal. a fazer uma. Você quer perguntar algo? Eu quero muito saber o que é que vocês organizaram, então, como material técnico e pedagógico para começar essa empreitada aí de dar aulas. E só aproveitando, a gente está entrando já no nosso último bloco, então eu convido fortemente a vocês que estão aí a fazerem uma pergunta aí nessa caixinha. Uma pergunta boa para a Flor, que vai ser daqui a pouco. Pronto, Flor. Ótimo. Então, eu vou falar de uma forma resumida, que eu acho que eu falo muito, acabo me aprofundando nas coisas.
Não Não, dá para falar tudo. Quero muito falar sobre o Travessia, que na verdade foi uma grande oportunidade para a gente de se fortalecer, sabe, como facilitadoras, assim, porque a gente não tinha muita experiência, porém, cada uma tinha experiências. Tipo, eu tinha experiência em facilitar aulas para crianças. É, a Camila tinha suas experiências com diversas festivais que ela foi, a Mar também tinha muita experiência em dança em contato e improvisação, porque ela, enfim, fazia aulas há muito tempo. Então a gente tinha essa vontade, mas o fato de estar em trio ajudava a gente a trazer e montar as aulas. Aí o que foi desenvolvendo mesmo a nossa capacidade de fazer foram as coisas que a gente foi sendo chamada. é. Então, a gente, a princípio, se inscreveu para dar uma aula na Angel Viana, no seminário da Angel Viana, Uhum. e, e aí era sobre diálogos em contato e improvisação. Então, era como a gente começa uma conversa em contato e improvisação. E isso virou a nossa pesquisa durante um tempo, e a gente formalizou uma aula. Entendi. Demos essa aula na Angel. E aí isso já virou um projeto, Diálogos em Contato e Improvisação, um início de conversa em contato. Uhum. Aí depois a Camila já tinha uma pesquisa com contato e imagem, eu já tinha esse background também de ter feito filme e tal. Então a gente quis se aprofundar nessa pesquisa com vídeo também. E Uhum. aí a gente foi selecionada para ir lá para o Sul em Contato, e para o Universi Encontro de Dança da UFRJ, a gente foi dar essas aulas de contato, improvisação e imagem, que a gente utilizava a câmera do celular, como dançar com a câmera do celular, como aproximar o olhar, como distanciar o olhar, como trabalhar o olhar sem a câmera. Tinha toda essa abordagem. E Uhum. aí, com o Travessia também, a gente tinha vontade de fazer uma dinâmica para mulheres. E aí a gente criou o Contamina, que é o encontro de mulheres pesquisadoras de contato e improvisação, ou não. Porque a ideia do Contamina é que a gente se reúna e tenha práticas corporais e também fala. E aí a gente chama muitas vezes mulheres para dar essa dinâmica corporal e a gente articula como vai ser esse encontro juntas com a mulher convidada. Uhum. Inclusive um dia você pode fazer parte do nosso Contamina. Tá Ai, convidadíssimo. eu ia fazer parte, acho que em janeiro, só que aí não deu tempo, mas com certeza, com prazer. Pois é. Então, esses são, assim, alguns dos projetos do Travessia, que a gente foi. As coisas foram acontecendo, sabe? A gente se jogava muito assim, vamos se inscrever para fazer uma aula, para dar uma aula no Seu em Contato? Vamos pegar essa pesquisa que a gente já começou a desenvolver e colocava. Aí a gente era selecionada e a gente pesquisava ainda mais e testava coisas. Uma coisa importante que aconteceu pra gente foi que a gente teve uma residência, um espaço de residência na Casa Taura, que é a casa gerida pela Jaya e pelo Nadan. Uhum. Mas Essa então casa foi um espaço importante para a gente pesquisar. A gente se reunia lá semanalmente para pesquisar contato com o Sá. é tudo muito novo, né? De qualquer maneira. É Sim, tudo. muito rápido. Sim, ainda que tudo bem que a gente deu esse pulo agora, né, para o século 22, mas senão a gente estaria falando, né, de 2019, todos esses acontecimentos, né? E aí Tudo muito foi em 2019. Isso. já. Flor, ó, como eu disse, passa rápido e acaba de repente. Então a gente está Sim. entrando já nos nossos últimos momentos e você recebeu uma pergunta, eu vou abrir ela aqui para Oba. você, tá? Tá. De quem? Ó, tem duas, na verdade, eu vou ter que pôr meus óculos. É, vou abrir aqui. Tá vendo? Uhum.
Como Como você você vivencia? fala? Pode falar, Bru. Como você vivencia questões de gênero no meio do CI? Muito machismo, abusos? É uma pergunta importante, interessante. Na verdade, inicialmente eu achava que não tinha nada, que era um ambiente. Quando a gente começa a dançar, a gente percebe um pouco essa sexualização na dança, mas a gente acha que isso é uma coisa natural. E depois de um tempo, a gente percebe que é possível e necessário você se colocar e dizer que sim e que não dentro do movimento. Existem várias possibilidades e você pode sim, por exemplo, se tiver incomodado com uma dança, deixar essa dança sem qualquer explicação. A ideia é que a gente possa ficar à vontade com os nossos corpos, os nossos movimentos. Mas eu acho que sim, eu acho que existe machismo, mas acho que também a gente como dançarinas, como mulheres, nós temos muito potencial de união e a gente já está se unindo, a gente já está conversando no Transformando pela Prática, que foi o último festival que eu fui. A gente conversou muito sobre isso, a gente fez várias rodas de mulheres, a gente falou sobre isso. Então, esse canal, ele já está começando a ser aberto entre nós, e eu acho que é muito importante que a gente possa, assim, conversar e procurar outras pessoas caso haja, porque eu acho que se a gente vive numa sociedade machista, isso vai passar e vai permear o contato com a improvisação. Se a gente vive numa sociedade em que os corpos das mulheres são objetificados, isso vai estar também no contato com a improvisação. A gente não tem como negar isso, mas a gente pode sim conversar, se empoderar, fazer mais movimentos entre mulheres e estar ligado mesmo, né? Se entendendo, assim. Massa. Mais uma pergunta para você, Flor. Como você vê o trabalho de CI, suas temáticas nesse momento atual de isolamento? Aí não dá para ler o resto. Eu acho que é isso mesmo, de isolamento. É. Bom, eu vejo como, por um lado, é muito chato, né? Porque, na verdade, a gente foi impedido de estar em contato direto e nosso contato, nossa troca de peso, nossa pele, é muito importante dentro dessa dança, mas ela não é a única coisa. O toque entre pessoas não é a única coisa para a gente dançar. Então, quando eu comecei a dar aula agora, eu tive que continuar dando as aulas de contato e improvisação que eu estava dando na Casa Bora. Eu tive que continuar elas com lives no Instagram. E foi muito desafiador a princípio, mas eu comecei a voltar para os princípios do contato e improvisação. Então, o que a gente precisa saber para dançar? Para um início de conversa, a gente tem que saber como iniciar um solo, a gente precisa saber jogar com o nosso próprio corpo e a gravidade. A gente precisa rolar no chão, fazer dinâmicas de coluna. A gente tem diversas possibilidades de improvisar com atenções múltiplas para o espaço, para a temperatura do ar, para a luz. Tudo é possível e passível de improvisação. Então, eu acho que fica até um convite para a gente se reinventar nesses momentos de improvisar em casa, de realmente deixar um espaço no chão e começar o que você sabe e começar a se divertir com o próprio corpo, porque daí eu acho que isso vai dar um escopo muito grande para quando a gente puder voltar, que eu tenho fé que a gente vai voltar, a gente não ter perdido esse contato com a gente mesmo, com o nosso movimento, né, com a improvisação em si. Não é a mesma coisa, mas não pode ser a mesma coisa agora, sabe?
E a gente também não pode ficar parado, a gente não pode não dançar, sabe? Eu acho que a gente vive assim a gente se expressa, como a gente não vai se expressar, né? Então, achar E outras formas. tem um grupo de quantas pessoas que estão seguindo e se interessando por essas práticas de contato e improvisação mediadas pelo online? Na verdade, é muito mutável, assim, porque como é através de uma live aberta no Instagram, é, então é aberto. Então tem vezes que vem 10 pessoas, tem vezes que vem 5, tem vezes que vem, não sei, mais um pouco, menos. A primeira veio mais. Mas é porque é difícil, né? Eu acho difícil fazer uma aula com live de Instagram, assim. E por que você Mas escolheu fazer pela live do Instagram e não pelo Zoom, por exemplo? pelo Zoom. Foi um convite a princípio da Casa Bora, que é uma casa que oferece várias aulas de várias práticas corporais por um preço fixo mensal. E aí, como é uma casa que estava iniciando, que ela começou com mais aulas mesmo agora, em 2020, 2019 ela já estava rolando, mas com menos aulas, Uhum. eu acho que foi uma estratégia para adquirir mais alunos, ficar mais conhecido o espaço, mostrar um pouco do trabalho que a gente faz lá. E aí eles solicitaram que fosse uma live aberta de Instagram. Então tem coisas boas, que realmente pessoas chegaram, pessoas que não me conheciam, não conheciam contato, chegaram lá, tipo, é aula de quê? Adorei, sabe? Umas coisas assim. Uhum. E e pessoas mais velhas também fazendo, então isso é bem interessante, mas por outro lado é uma coisa um pouco solitária, assim, pra mim, eu sinto, sabe? Porque eu tô lá na frente da câmera e eu não sei o que as pessoas estão fazendo, e eu tô lá improvisando e chamando, né? E aí eu acho que sim, muitas pessoas fazem, as pessoas têm a liberdade também de fazer uma parte, outra não, porque você não tá se vendo, né? Não tem nada. Mas para quem está fazendo, eu acho que é um convite interessante, porque você coloca um convite, uma voz, né, que está ali, as pessoas não precisam ficar me olhando toda hora. Eu posso ser uma voz que ajuda elas a dançar ali e a ressignificar o espaço de casa, que eu estou sempre lidando como sendo um espaço pequeno que você vai movimentar o corpo, sabe? Uhum. E Flor, me fala uma coisa. Acabei de ser avisada pelo Instagram que a gente tem mais 2 minutos. Ah, não! Eu vi aqui que tem uma outra pergunta da Aline, justamente, que eu não sei se ela já saiu, porque depois ela escreve beijo. Mas ela fala alguma coisa que é como terceira geração do CI no Rio de Janeiro, como você percebe a tessitura com a primeira e a segunda geração e a futura, a quarta geração? Uh, Será que eu consigo responder isso em 2 minutos? Não sei, Acho que posso não. tentar. Olha, eu acho que como a gente está muito juntos, né? Assim, eu sinto que as gerações se permeiam, né? Nós dançamos juntos, as pessoas dão aula, a terceira geração está começando a dar aulas e tem muita gente chegando, assim. Então, eu não sei assim como eu analisaria essa tessitura, mas eu sinto que essa tessitura ela se dá um pouco naturalmente nas jams, ou se dava, né? Naquele século em que a gente podia se encontrar para fazer jam, isso se dava nas jams. Uhum. E agora eu acho que se continuar por muito tempo essa questão de a gente dançar online, as pessoas vão estar mais conectadas do seu próprio corpo, pelo menos para começar aí a trocar com as outras. Quem sabe essa quarta geração seja uma promessa de muitos lindos solos. Geração online, uau. Tá bom. Então, ó, encaminhando para o fim, eu quero convidar todo mundo que esteve aqui para comentar um post que eu vou fazer com um print aqui da nossa live. A gente está criando um rastro, tá? Dessas entrevistas. Flor, a última palavra.